Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre possibilidades de saídas do Inter, não só ao final da temporada, por fim de contrato, mas por uma situação que pode colocar dinheiro no cofre colorado que está precisando, né? Pelo menos no final do Campeonato Brasileiro. Quero falar também, gente, sobre um bastidor revelado pelo presidente Barcelos em entrevista para a Rádio Bandeirantes. E, claro, alguma situação envolvendo um selecionável do Inter que é no mínimo curiosa. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay. Você sabe, né? A Zapay é minha parceira aqui no canal e com ela você pode ficar em dia com o teu veículo, seja ele carro, uma moto ou um caminhão. Afinal, lá no aplicativo da Zapay você paga licenciamento e multas e ainda pode ser notificado, inclusive, quando você receber uma multa, para não ter aquele risco, né? Ah, não chegou lá em casa e aí daqui a pouco tu tem algum problema, né, com pontos na carteira. Então, baixa agora o app da Zapay, o link está na descrição aqui do vídeo. Lá dentro do aplicativo você pode colocar o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá bom? ZAPAY, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, eu quero falar sobre a possibilidade de saída de alguns jogadores, uma reformulação do plantel colorado que pode vir a acontecer no final do ano. É um vídeo que eu quero falar aqui sobre algumas situações de mercado, até para que você tenha uma noção do como o Inter está planejando o seu plantel. No final dessa temporada, alguns jogadores terminam o contrato. Gabriel Mercado é um deles, deve renovar, né, até pela lesão, né, para ter toda uma estabilidade de se recuperar aqui em Porto Alegre. Então eu não vou falar muito sobre ele. E nem sobre o Bernabé, tá? Afinal, o Inter está muito otimista na compra, em definitivo, desse jogador, que não tem um bom know-how lá no Celtic da Escócia. O técnico não gosta dele, ele não viveu bons momentos por lá, apesar do investimento alto, né, que os escoceses fizeram junto ao Lanús para levar ele para lá. Ele não deve permanecer na Escócia e deve ficar aqui no Internacional. Resta saber qual é o molde da negociação, né? Como é que o Inter vai fazer, se vai comprar, se vai emprestar, se vai ter uma obrigação de compra, se vai parcelar, mas tá todo mundo meio otimista que ele vai permanecer, tá? Então eu quero falar sobre 3 jogadores aqui que devem deixar o Inter ao final do ano quase que certo, tá? O primeiro é René, jogador que perdeu bastante espaço desde a eliminação do Inter para o Rosário Central na Copa Sul-Americana. Jogou acho que 2 jogos, entrando no segundo tempo e, bom, a gente sabe que o René seria titular em outros times da Série A do Campeonato Brasileiro e deve seguir a sua vida em outro clube, tá? O Inter procura inclusive um lateral esquerdo para disputar aí com o Bernabé a posição. Outro nome que também deve deixar o Inter é o Johan, um jogador que tem um contrato encerrando no final do ano e que não deve renovar, né? Afinal, não vem jogando, por mais que o Roger goste bastante dele, não deu certo, né? É uma pena porque eu acho que o Johan é um bom jogador, acho que tem toda, né, essa veia identificada com o Inter, né? Afinal, família colorada, colorado desde pequeno, mas infelizmente não vingou aqui no Internacional. E o outro é o goleiro Fabrício, que pode, né, então, tá deixando o Colorado no final desta temporada. E aí, turma, eu quero projetar aqui algumas situações, tá? Afinal, o Colorado, ele tem alguns contratos encerrando em 2025, ou seja, no final de 25. E o que isso tem a ver? Tá falando de 25 em outubro de 24, vocês vão entender. Porque esta é a última possibilidade do Inter lucrar com esses jogadores, que podem, na metade de 25, assinar um pré-contrato e saírem livres no mercado. São alguns nomes bem interessantes, tá? Wanderson, por exemplo. O Inter gastou muito caro, né, para ter esse jogador aqui. Investiu 4 milhões de euros junto ao Krasnodar da Rússia. Hoje é reserva, passou um bom período lesionado e o Inter não sabe ao certo o que fazer com ele, né? Algumas sondagens chegaram, maioria do futebol saudita, mas, né, o Wanderson poderia deixar o clube aí no final do ano. Outro nome que também não vem tendo um grande protagonismo e que custa caro é Lucas Alário, atacante argentino, né, que veio lá junto ao Eintracht Frankfurt e fez um contrato de 2 anos com o Internacional. Ele quer muito ficar em Porto Alegre, ele entende, né, que
precisa de sequência, mas que é um jogador engajado, mas que também não aproveita as oportunidades. Então, a leitura que eu tenho é que ele vai ter novos ares também no final da temporada. E aí tem 3 nomes aqui, gente, que eu confesso que estou na dúvida, tá? Não consegui maiores informações, então vou deixar para debate com alguns bastidores que eu tenho. O primeiro é Bruno Henrique, jogador que deve inclusive ser titular do Inter no Clássico Grenal, foi contratado na metade de 23, fez um bom, período aqui, esse ano não jogou tantas vezes a partir da chegada do Roger, o Cudê utilizou mais ele como segundo, naquela dupla com Arangues ainda no Campeonato Gaúcho, mas é um jogador, que está ficando mais velho, a gente sabe que ele não é mais o mesmo Bruno Henrique lá da época do Palmeiras. Mas é um jogador sempre muito importante, uma liderança do grupo. Não sei o que o Inter planeja para o Bruno Henrique. O Fernando também é um jogador que tem contrato encerrando em 25. Eu daria um contrato vitalício para o Fernando. Afinal, é um jogador que joga de terno, joga muita bola. Tem que ver o que ele planeja da sua carreira também. Qual é a ideia que o Fernando tem pro futebol. Então são algumas questões que a gente tem que debater. E o outro é Luca, centroavante, que foi nosso amuleto na Libertadores de 23, fez gols bonitos já nessa temporada contra o Caxias, por exemplo, e deu assistências importantes no ano passado, mas não consegue jogar, Esse ano passou mais no DM do que propriamente jogando. Então são algumas situações que a gente tem aqui, Jogadores que custam caro, têm um salário alto, que podem abrir espaço para que outros venham no lugar. Deixe teu comentário aqui sobre o que você faria. Wanderson, Fernando, Alário, Luca e Bruno Henrique. Além de René e Fabrício. E o Johan, São 8, na verdade, que o Inter pode estar liberando. Quero trazer um bastidor também, gente, sobre Ricardo Matias, jogador que está muito perto de renovar o seu contrato com o Internacional e que teve um bastidor revelado pelo próprio presidente Alessandro Barcelos em entrevista à Rádio Bandeirantes na última segunda-feira, falando sobre o comportamento do Ricardo Matias, que tomou alguns puxões de orelha, que inclusive voltou para o Sub-20 pelo comportamento que teve no plantel de cima anteriormente. Eu já trouxe aqui um bastidor que, por exemplo, o Cudê não gostou de um atraso do Matias, que quando foi convocado para ir para Itu fazer a pré-temporada, acabou perdendo o voo. Então, foi um dos problemas que ele teve. Com o Roger também teve alguns comportamentos que não foram legais. Mas, foi colocado debaixo do braço, aí pelo treinador, está no plantel, fez o gol do empate do Inter contra o Corinthians e deve renovar o contrato pelo menos até o final de 2028. Então, o Inter, claro, está falando aqui de um garoto de 18 anos. É claro que existe o Gabriel Carvalho, que tem lá seus 17, nunca deu nenhum problema extracampo, mas é normal, são jovens, que estão entrando nesse perfil agora e que naturalmente vão oscilar, vão vacilar e que, bom, tomara que o Inter saiba tirar, extrair o melhor deste jogador. Quero falar, gente, também sobre o Sérgio Rocher, afinal ele está vivendo uma questão peculiar no Uruguai. O Uruguai que tem jogos importantes, as eliminatórias, o Uruguai que foi semifinalista da Copa América, acabou caindo para a Colômbia, perdeu por 1-0, mas eliminou o Brasil, por exemplo, e é terceiro colocado nas eliminatórias. Só que o clima tá meio hostil por lá, Isso porque o Luis Suárez se aposentou da seleção uruguaia, mas deu uma entrevista espinafrando o Marcelo Bielsa. Abre aspas para o Suárez aqui, tá? Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador, Marcelo Bielsa, que pelo menos desse bom dia. Ele nem nos cumprimentava. Foi o que disse o Suárez, que não faz mais parte do elenco da Celeste. O Sérgio Rocher, como capitão da seleção uruguaia, foi questionado sobre o assunto. Ele falou o seguinte: tudo que eu posso dizer é que o Suárez disse coisas que aconteceram. Ele tomou a decisão de falar sobre isso. Hoje quero estar aqui e tentar esclarecer essas coisas que aconteceram lá na Copa América, para tentar resolvê-las, para que o ambiente seja agradável para treinar e trabalhar. Então, tem um pepino para resolver e o Rocher também nessa data FIFA, Então, vamos acompanhar os dobramentos da seleção uruguaia e acompanhar o nosso goleiro. Se você quer palpitar nos jogos do Uruguai, KTO.com, onde a diversão acontece, cupom COLAR, dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, é o caminho, tá bom? Então gosta do meu trabalho, faz um cadastro na KTO e dá uma olhadinha, se deixou o teu like, se tu é inscrito aqui no canal, porque tem muita gente que passa aqui e que não é inscrita. Então deixa a tua inscrição também e a gente se vê. Se chegou até o final, eu quero saber se vocês assistem o vídeo até o final. Comenta a palavra controle. Comenta aí pra mim. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!